Opa, e aí mano, tranquilo? Eu espero que sim. Aragami. Sim, ele mesmo, aquele joguinho que o Golatti usava em seus vídeos. Fala aí pessoal, beleza? Como vão vocês aqui gravando mais um vídeo? Também tem esse joguinho aqui chamado Aragami, que você é tipo um ninjazinho das sombras aí, tá ligado? Um espírito, tá ligado? E olha só, uma história incrível, cheia de plot twists emocionantes, estava debaixo do seu nariz esse tempo todo e você nem percebeu. E é por isso que eu estou aqui hoje, para poder te contar tudo o que você deixou de conhecer e vivenciar ao não ter jogado esse game fascinante. O jogo começa com o nosso protagonista, Aragami, sendo invocado pela entidade intitulada de Yamiko. Logo no início, ele tem uma visão de 3 ninjas selando uma raposa. E calma lá, que não é a do Naruto não. Essa aqui só tem 8 caudas. Muito do tempo após essa visão, ele escuta uma voz. E essa voz persistia em chamar ele de Aragami. E quem mais poderia estar lhe chamando, senão aquela que o invocava dos mortos? Sim, ela mesma. A Yamiko agora nos é apresentada. E então, ela nos diz: Você é um Aragami, um espírito vingativo invocado através de um ritual antigo. Então ela nos conta que, na verdade, membros de um clã chamado Kai haviam devastado e destruído todo o clã dela, e que assim, o clã da Yamiko perdeu uma guerra, porém, outra estava apenas começando naquele momento. Yamiko nos conta que foi selada, e que o que ele via naquele instante era apenas uma projeção dela. Ela então diz que o seu verdadeiro corpo está no templo de uma cidade muito distante, e que ela não sabe até quando irão a deixar permanecer viva. Então, nós, a esperança de Yamiko, os Aragamis, somos a sua única esperança. E então, o que podemos fazer? Yamiko então nos ensina os poderes das sombras e nos dá uma katana. As informações apresentadas são simples até demais. Então eles são soldados da luz, mate-os furtivamente e tenha cuidado com a luz em suas espadas. Eles são os soldados de Kai. E bom, agora é com você. O jogo te induz a matá-los, mas você não é obrigado. Tanto que se você quiser platinar, você vai ter que passar todas as fases sem matar ninguém. Mas ok, nós chegamos então ao segundo capítulo. Aragami começa a ter visões novamente sobre a raposa sendo selada, e ela então responde que aparentemente o ritual pode ter conectado suas memórias junto das dele. O protagonista fica confuso, mas Yamiko diz que não se tem muitos relatos de sobreviventes desse ritual, então ela não sabe muito disso. Porém, logo eles iriam descobrir. Fugindo do assunto, Yamiko nos diz que os Aragamis são feitos completamente de sombras, e que por isso eles deveriam correr, dado ao fato que se o único raio de luz tocar em um Aragami, o mesmo seria completamente desintegrado. E enquanto Aragami tentava escapar, a sua parceira diz que perto de onde eles estavam, ela tinha ouvido falar de um animal que poderia os ajudar nessa jornada. Por algum motivo, ainda não explicado, ele teria algo a ver com o selamento de Yamiko. Dito e feito, após Aragami libertar o corvo, ele começa a ter aquelas pequenas visões de novo, porém, mais demoradas. Ele começa a se ver como não um usuário da sombra, e sim da luz. Mas então Yamiko responde: Como poderia você ser um usuário da luz, sendo que você acabou de nascer essa noite como um usuário da sombra? Aragami, mais uma vez, continua confuso, mas Yamiko responde que logo ele saberá de tudo. Iniciamos então o terceiro capítulo com Kurosu, o nosso novo companheiro nessa jornada. Ele, além de uma das ferramentas usadas no selamento de Yamiko, é também uma espécie de guia até as outras. E nós começamos a usar e a depender dele para tudo a partir de agora. Usando o Kurosu de guia, nós encontramos a próxima ferramenta: os sinos. E Aragami, após a coleta da ferramenta, começa a ter visões. Ele então vê a infância de Yamiko dessa vez. E nessa nova visão, o que ele vê é um seguidor da luz matando os pais de Yamiko, enquanto a mesma sai correndo chorando, carregando consigo apenas a sua boneca e aqueles sinos que o seu pai havia lhe dado antes de morrer. Mas então, voltando a Aragami, após um diálogo entre eles, ela diz que ele pode usar esses sinos como bracelete, já que eles poderão ser úteis na jornada. Aragami responde dizendo que tudo bem, mas que um dia iria devolver os sinos pessoalmente a ela. E então, uma nova mecânica é implantada no game, a mecânica de atrair oponentes. Usando dessa nova mecânica, Aragami consegue sair dali sem muita dificuldade, e com isso, nós chegamos no quarto capítulo. Kurosu já havia localizado a próxima ferramenta, e Aragami, como sempre, sem dificuldade em passar por cima de seus adversários, consegue chegar facilmente até seu próximo objetivo. Localizando a ferramenta apontada por Kurosu, Aragami nota que aquela ferramenta era a mesma de sua visão no capítulo 3, ou seja, as únicas duas coisas que Yamiko tinha de seus pais: a boneca, dada por sua mãe, e os sinos, por seu pai. Aragami então tem mais uma de suas visões. Não tão longas como as outras dessa vez, ele vê apenas uma menininha chorar agarrada à sua boneca. Sim, mais uma vez, ele estava vendo o passado de Yamiko, dado ao fato de que a vida de Yamiko estava correndo perigo. Ele nunca para descansar, e após um breve diálogo,
mete a boneca em seu bolso e seguimos a jornada então, para o capítulo 5. Over. Começamos o capítulo 5 com Kurosu, que nos envia as informações para localizarmos a próxima ferramenta. Ao chegar perto da próxima ferramenta, a consciência de Aragami começa a pesar um pouco em sua cabeça. Então, ele começa a refletir um pouco dos seus atos. Ele pergunta a Yamiko o que acontecerá após ele a salvar. E ela, subitamente, responde que com a sua salvação, a Imperatriz também seria libertada. E essa tal Imperatriz iria dizimar todo o clã Kairo. Aragami até então aceita a situação, porque o que ele mais queria saber no momento era apenas o que iria acontecer com seu próprio corpo. E sempre doce e tranquila, Yamiko responde: Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu te prometo. Sem mais perguntas, Aragami aceita o que a sua criadora o havia dito e segue sua jornada mais uma vez. Continuamente, o nosso bravo Aragami passa por seus inimigos furtivamente e nunca é encontrado. E então, com maestria e facilidade, nós encontramos a terceira ferramenta, ao qual aparenta ser um osso serrilhado. E como de praxe, Aragami nos mostra mais uma visão. Dessa vez, aquela pobre garota que chorava escondida, agora aparenta ser uma mulher muito mais madura, que até mesmo caça sua própria comida. E aqui nós descobrimos que a Yamiko cresceu na floresta, sempre escondida do clã dos Kairo. Porém, mesmo com a gente conhecendo a triste história de Yamiko, Aragami começa a suspeitar da mesma, porque todas as ferramentas até agora sempre têm algo muito forte ligado à sua invocadora. Mas Yamiko, como de praxe, sempre consegue convencer Aragami a não pensar em nada no momento, e apenas tentar salvá-lo o mais rápido possível. E então, nós recebemos a localização da próxima ferramenta, e partimos em busca da mesma. Logo no início do capítulo, Yamiko observava um grande edifício, o que acaba também roubando a atenção de Aragami. Então ele a pergunta se aquele grande castelo era obra do povo dela. Porém, para nossa surpresa, ela responde que o povo dela nunca faria uma coisa do gênero. E isso é muito intrigante, já que o castelo é absurdamente gigante. E se esse castelo absurdo não era do conhecimento de Yamiko, então ele começa a se perguntar por quanto tempo Yamiko poderia ter ficado presa e selada. Inesperadamente, a resposta de Yamiko para isso é que ela não faz a mínima ideia, já que lançaram a magia nela e em seu povo, que os fizeram dormir por séculos. Mas então, como sempre, Kurosu, nosso fiel aliado, se mostra muito útil e localiza mais uma ferramenta. E dessa vez, o nosso protagonista começa a enfrentar desafios e muitas desavenças, pois na minha opinião, essa é de longe a fase mais chata e difícil do jogo. Sério, mano, vai tentar platinar isso sem matar ninguém e nunca ser visto. Mas então, por mais que o desafio seja difícil, Aragami no final consegue quebrar todas as barreiras que o impediu de alcançar a próxima ferramenta. Chegando ao seu novo destino, ele encontra uma espécie de colar, e em suas novas visões, ele enxerga o líder de Kairo usando, mas quando ele observa bem essas visões, os mesmos símbolos implantados no colar do tal líder são os símbolos encontrados na boneca. E então, Yamiko, um pouco nervosa, logo explica toda a situação a Aragami. Na verdade, essa foi a primeira vez que eu encontrei o Ryo. Eu tinha perdido a minha boneca e ele tinha encontrado ela. Eu tentei enfrentar ele, mas ele era um dos líderes da Dakudaga, próprio como era meu pai. Naquele dia, a minha vida foi completamente mudada. Eu entrei na Dakudaga e Ryo se tornou como um segundo pai para mim. Sem muito tempo para conversar, uma armadilha é ativada enquanto os dois estavam ali conversando, fazendo com que Aragami tenha que sair correndo dali o mais rápido possível, antes que a luz o pegue. Por muito pouco, Aragami consegue escapar e sobreviver à armadilha. Porém, dessa vez, ele começa a ter visões, sem ao menos tocar em um dos artefatos utilizados no selamento. E agora, as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas. O que ele vê é o tal do Ryo, aquele que havia acabado de ouvir falar pela Yamiko logo mais cedo. E não só isso, ele se vê novamente lutando como um guerreiro da luz, enquanto o Ryo massacra todo mundo com os poderes das sombras. É tudo muito confuso, mas logo a visão muda para outro cenário. Mais uma vez, Aragami como um soldado da luz, porém rodeado de aliados, esperando uma porta abrir para iniciar uma provável guerra. Quando de repente, uma garota surge dessa porta, lançando todo mundo ao ar. E assim a visão acaba. Aragami retorna a si, com fortes dores de cabeça, dizendo estar começando a entender um pouco sobre a guerra que aconteceu anos atrás, mas que ainda continua muito confuso. Papo vai e papo vem, e Yamiko revela que os Aragami são seres criados apenas em prol da vingança. E Yamiko também revela que quando ela o invocou, a sua alma foi ligada a ela, mas que também já estava ligada a alguma outra pessoa, até então desconhecida. Deixando isso de lado, Aragami passa por um choque de realidade, porque ele descobre que o objetivo dele não é salvar uma princesa indefesa, mas sim vingá-la, matando muita gente. Mesmo assim, o nosso guerreiro das sombras mal tem tempo para respirar e já começam a bater na porta de onde ele estava se escondendo. Acontece que a armadilha de mais cedo fez um grande sinal a todos daquela cidade. E Aragami não tem outra opção senão sair dali correndo. E é por aqui que termina o 6º capítulo. Opa, meu nome é Gabriel, e antes de eu começar a usar insanamente a gameplay de fundo de um dos games que eu me apaixonei por causa da história e começar a ser chamado de cópia do Golart,
ou o meu jogo favorito ser chamado de o joguinho de fundo do Golart, eu resolvi explicar a história dele primeiro. Caso tenha gostado, vai dar uma chance pro joguinho. Ele tá disponível em quase tudo que é plataforma que você possa imaginar. Obrigado por ter assistido e... até não tão breve assim.